Bom dia, seja muito bem-vindo ao meu canal. Então, gente, eu tô voltando com o canal, mas eu tô voltando assim. Eu queria um formato bem diferente daquilo que eu sempre gravei, né? Porque eu sempre gravei falando da Itália e, gente, eu acho um pouco desinteressante. Você tá vacilando comigo, Falar de onde eu moro, por quê? Porque acaba que a gente acostuma com o lugar, acaba que a gente fica, sei lá, talvez você não queira ouvir isso, talvez você não queira saber, entendeu? Até porque tem muitos influencers no YouTube, no TikTok, falando sobre viver na Europa, sobre viver na Itália, como é, como não é. Eu acho que é uma experiência pessoal de cada um. Porque talvez não seja bom pra mim, talvez eu não goste de viver aqui, mas tem pessoas que gostam e que não querem voltar pro Brasil e que não têm nem vontade de visitar, né? É um exemplo que eu gosto muito de viver aqui. Eu acredito que experiências pessoais vai de cada um. A gente pode ter experiências genéricas, que eu posso indicar alguma coisa ou outra pra vocês, mas se vocês só vão saberem vivendo aqui, e eu queria muito mudar um pouco do formato do canal, mudar um pouco, sair um pouco dessa, né, Itália, as coisas de Itália, então eu queria mudar um pouco as coisas do canal. E aí eu resolvi gravar pra vocês uma Maquia e Fala. Eu não sei maquiar, tá? Mas Mona, você é maluca? Com todo respeito. Não, se você vê o vídeo, é com todo respeito mesmo. Mona, você tem algum problema? só pra render assunto e tal. E aí eu separei algumas coisinhas que eu ganhei, né? Eu ganhei, gente, eu ganhei, tá sujo, mas eu ganhei essa base da Shegan, essa base aqui. Se estiver focando. Eu ganhei essa base e ganhei. Deixa eu puxar isso aqui, porque aí eu apoio minhas coisas aqui, não preciso ficar pegando. E ganhei, eu amei, esse pó. Tá sujo mesmo, porque eu uso muito, né? Mas eu ganhei esse pó aqui, também da mesma marca. Da mesma marca, da Shegan também. E eu gostei muito do pó, eu gostei muito, muito, muito do pó mesmo, né? Vou estar usando esse aqui, esse corretivo aqui. Mas essa é uma maquiagem básica e eu misturo também com esse daqui, que é a mesma marca do corretivo aqui, ó. É uma base também. Eu misturo porque eu gostei mais do pó da Shegan do que da base, mas aqui tá muito calor. E eu não quero ficar usando muita maquiagem, porque eu não quero ficar parecendo um palhaço na rua. Que lindo esse vermelho. Você quer? Rosinha assim, ó. Maquiada num calor desse, né? Eu não sei maquiar, tá? Eu não sei maquiar. E qual vai ser o motivo desse vídeo hoje? O motivo desse vídeo hoje se chama André Valadão. Aí Deus fala, não posso mais. Já meti esse arco-íris aí. Se eu pudesse, eu matava tudo e começava tudo de novo. Mas já prometi pra mim mesmo que eu não posso, então agora tá com vocês. Então, gente, eu resolvi falar também André Valadão, porque André Valadão tá na mídia agora. Quer dizer, sempre teve, né? Mas agora um pouco mais na mídia por causa das declarações polêmicas dele. E eu acredito que vamos aqui. Eu já fui evangélica. Muita gente sabe. Muita gente que me segue aqui sabe que eu já fui evangélica. E ninguém vai me impedir, porque o poder de Deus está aqui nas minhas mãos e eu vou orar lá agora. Gente, a irmã Mônica tá indo agora. Evangélica fervorosa de estar na igreja todo dia, de caminhar 7 léguas para poder estar na igreja. E eu vivi muito tempo assim na igreja. Eu fazia parte do louvor, fazia parte do ministério de dança. Então, eu era muito assídua, assim, tipo, eu gostava muito, assim, de ir, eu gostava muito, inclusive, de cantar. Depois eu limpo isso aqui.
gostava muito de cantar, gostava muito de estar ali, porque era... Ali eu tinha meus amigos, alguns que se mantêm até hoje por causa da política, não falam mais comigo. E aí eu, em 2009 ou foi 2017, 2007, eu tive um arranca-rabo com o pastor. Porque se trocou de pastor e tal, e a gente já não estava muito acostumado, a gente já estava acostumada com o pastor antigo. Então a gente, para acostumar com esse novo pastor, foi muito difícil, por quê? Porque você é um pastor novo, enfim, eu quero ficar evitando de falar. Então, gente, a gente vem para um debate desse. A pergunta, por favor, candidata, para quem a senhora vai fazer? Você quer me calar? Não quero calar. Mas é pelo porque contrário. eu tenho que fazer. Eu quero pelo contrário. Porque é uma pessoa que não agrega nada na minha vida. Eu acredito que se não tivesse passado por algumas mudanças a igreja, eu estaria na igreja até hoje. Mas eu até agradeço, vou usar esse aqui, tá? Eu usei aquele lá. Usei. Vou limpar aqui depois, eu limpo o cabelo. E agora eu vou usar esse aqui. Tá gravando? Daqui a pouco nem tá gravando. Eu tô igual uma palhaça. Vou usar um pouco desse. Coloca aqui um pouco aqui na esponja. Porque eu tenho pincel. Só que até eu acho esse pincel. E eu tô com pressa. Aqui, ó. Passa por cima. Vocês vão ver na hora que passar o pó. Vai ficar tão bonito. Eu adoro essa base, gente. Essa base é muito boa. Muito boa mesmo. Se tiro um arranca-rabo com pastor, usei essa daqui, tá? Depois dessa base da Cheglan, que é a Cappuccino. Cappuccino aqui, ó. Não sei se tá focando. Tá focando. Tá focando. Eu... Enfim. Gente, eu não vou seguir regra, até porque eu não sou maquiadora. Então eu vou fazer como eu faço todo dia e vai ser isso aqui mesmo. E aí, eu acabei saindo da igreja em 2009 ou 2007. Não sei. Não sei se estou errada, talvez eu nem lembro. Eu também nem lembro, era muito nova. Era adolescente. E aí eu fui uma das primeiras pessoas que saiu da igreja. Real. Eu era tão crente que eu nem short eu usava. Eu não usava short, eu não usava nada curto. Eu não gostava. E aí, o que aconteceu? Eu fui procurar outra igreja, né? Porque eu saí de uma igreja que eu queria ficar sem igreja, né? Eu queria estar na igreja. Vou passar o pó agora, tá? Passei o corretivo e agora eu vou passar o pó, porque a vida quis assim. E aí, eu acabei que fui procurar uma outra igreja. Aí eu procurei outra igreja. Por que eu vou falar do pastor Valadão? Pastel. Vou chegar a falar dele daqui a pouco, porque vocês vão entender onde eu quero chegar. No pastor André Valadão. E aí, eu fui pra outra igreja. Aí a outra igreja teve uma outra coisa que aconteceu que eu não vou contar aqui, mas que se alguém vier falar alguma coisa aqui, eu vou expor mesmo. Então é melhor ficar calada. E aí, apesar que lá na outra igreja também aconteceu algumas coisas que eu vi que eu não gostava também. E aí, eu também saí dessa igreja. Fiquei um carinho enorme para os meus amigos que eram da igreja. Com um carinho enorme por eles. Mas infelizmente, não é pra mim. E aí, eu decidi nunca mais voltar pra igreja. Porque a igreja tava me fazendo mal. E aí eu... Enfim, em 2016, em 2009, 2010, eu comecei a trabalhar no escritório. No escritório com advogado. E era muito bom, que eu amava. Gente, eu amava. Amava, real. Fui trabalhando. E em 2016, trabalhando, ajudando, eu comecei no almoxarifado. Depois eu fui pra biblioteca. E aí depois eu comecei a redigir processo. Aí eu comecei a redigir processos, né?
E aí, Dr. Geraldo. Gente, esse aqui é um fixador. Fixador de maquiagem. Esse aqui é o Prime, que é da NYX. Muito bom, gente. Eu gosto muito. Não vou passar blush. Vou sair assim mesmo. Daqui a pouco, depois que eu terminar de contar a história pra vocês. E aí, gente, o que aconteceu? Eu acabei saindo da igreja e tal. Em 2016 eu entrei na faculdade, formei, me graduei, enfim. Sou profissional e graduada. Sim. E nunca mais eu quis voltar pra igreja. Nunca mais eu quis voltar pra igreja. E eu acredito que não estar na igreja pra mim fez muito bem. Isso aqui não é um vídeo pra poder você que tá na igreja sair, não. Continue. Porque cada experiência é única, né? Cabe a você decidir se a igreja te faz bem ou não. A minha igreja sempre fez mal. Eu sempre fui temente a Deus e sou ainda temente a Deus e tenho, nossa, todos os socorros, tudo que eu tiver de fazer, oração, sempre é a Deus. E aí eu não me sentia bem mais, nem sentia a palavra crente. Por que eu tô falando isso? Porque eu me sentia oprimida. E se eu pudesse voltar atrás, eu não seria evangélica. O senhor não tem medo de ir para o inferno, não? Eu vi que o senhor não estudou. O senhor está parecendo mais o seu candidato, que é nem estuda e nem trabalha. E dizer mais, não deu extrema-unção? Porque o senhor é um padre de festa junina. Essa questão do pastor André Valadão é uma questão que já está saindo fora dos limites, porque leva as pessoas a odiar crente. Esses comentários, essas pregações, são pregações que eu já sentia, que eu ouvia quando eu era criança, né? Eu ouvia quando eu era criança. Então, as pessoas que... Eu sabia de muita gente que estava ali no meu meio, que era homossexual. Eu sabia. Então, acredito que... Deixa eu virar a câmera pra cá, que assim vai ficar melhor pra mim. Ficar bem melhor. Já ali, com muita gente que tava na igreja, eu já sabia que enfim. Só que a pessoa não podia se expor, porque é errado. Porque é crime, te leva pro inferno. Porque... se você fizer isso, você vai pro inferno. Eu lembro quantas vezes eu fui chamada no gabinete do pastor. Porque toda adolescente, toda criança, a gente tem uma fase que é rebeldia. Mas não era aquela rebeldia de matar, de traficar, enfim, essas rebeldias pesadas, digamos assim. É uma rebeldia normal de uma criança. Toda vez eu era chamada no gabinete do pastor, pra quê? Ah, porque Fernanda tá respondendo mal. Ah, porque Fernanda isso. Ah, porque Fernanda aquilo. Já me vinha um ranço. Sem contar que eu não vou fazer esposa da igreja aqui, mas tinha muita coisa errada. Tinha muita coisa que não condiz com a própria Bíblia. Tinha coisa que o povo fala, mas fazer zero. E essa fala do André Valadão, nessa pregação dele falando que agora o trabalho sujo, né? Que Deus deixou com eles o trabalho sujo, me chocou demais. Porque eu não entendo por que tem que perseguir, na verdade, a opção sexual, a condição sexual das pessoas. Eu acho que cada um é dono de si, autossuficiente e maior de idade para poder fazer da vida o que quiser. Há um ponto de dizer que Deus, na Arca de Noé, não Sodoma e Gomorra, sei lá, enfim, botou todo mundo ali que era para ser salvo numa arca. E aí botou água, molhou, aí acabou com a terra inteira com água. E aí colocou o arco-íris, cerou o arco-íris como um selo de que Deus não faria nunca mais. E que agora essa condição, né, que seria com nós, né, entre aspas, né, seria com nós. Incitar a violência, a agressão, a morte a pessoas trans, a lésbicas, a comunidade LGBTQIA+, incitar isso é, tipo, fora de série, assim, sabe? É, tipo, fora de série. Eu acredito que essa questão política é muito mais política, né? Tá chegando ao fundo do poço isso. De tantos evangélicos falarem que, porque Bolsonaro, que não vai deixar chegar um tanto de coisa, não vai deixar para não cumprir as questões bíblicas. Gente, se a Bíblia tá certa no seu conteúdo, vai acontecer, vocês querendo ou não, tá? O anticristo vai vir, vocês querendo ou não, dizendo a Bíblia, né? Então, assim, vocês não têm muito o que fazer. Vocês estão lutando contra as pessoas, vocês estão totalmente fora daquilo que Cristo pregou quando ele estava na Terra. Totalmente fora.
Totalmente fora. Se André Valadão tá de um lado, Jesus Cristo tá do outro. Porque não é a mesma crença. Não é os mesmos ensinamentos. Matar as pessoas. Matar é pecado. Vamos lá na lista de coisas que você precisa para ir pro céu. Não vai salvar ninguém. Não vai salvar ninguém. Nem vocês mesmos. Nem o pessoal que tá dentro da igreja. Porque o pessoal que tá dentro da igreja, a maioria é muito hipócrita. A hipocrisia chega, lateja, assim. É muito hipócrita, porque eu tô falando que tava lá dentro. Eu vivi a minha vida inteira dos 9 aos 17 anos dentro da igreja. Então eu sei muito bem do que eu estou falando. Pra eu ter chegado à minha posição política, eu vivi ali dentro. Mas você não tem que olhar pra pastor, você tem que olhar pra Deus. Gente, quem é a pessoa ungida de Deus pra poder estar pregando a palavra? É o pastor. Se o pastor tá pecando, isso quer dizer que alguma coisa tá errada. Mas Deus usou até a mula e uma pedra pra poder falar. Então Deus vai usar outras pessoas. Então Deus vai usar a parede, Deus vai usar a televisão, Deus vai usar um micro-ondas, Deus vai usar uma vassoura pra poder falar comigo. Então necessariamente eu não preciso de um pastor pra poder falar comigo. E é isso. Que esse canal agora vai passar por uma transição. Se eu tiver alguma novidade, da Itália, que vocês queiram saber, da Itália em si, ou até mesmo da política italiana, enfim, ou se eu ver alguma coisa muito interessante que aconteceu no Brasil, eu vou trazer aqui. Se eu tiver de fazer uma comparação entre Itália e Brasil, em alguma coisa muito boa pro Brasil e muito ruim pra Itália, alguma coisa muito boa na Itália e muito ruim do Brasil, eu vou trazer aqui pra vocês. E é isso, estamos voltando com tudo. Quem tá aqui, fique. Quem tá chegando, se inscreva. Se inscreva nesse canal. E é isso, um beijo pra vocês e até a próxima.